Revelado. O tocante ciúme do milionário viúvo quando sua nova empregada foi chamada para dançar. Eduardo, um homem que uma vez foi visto como o epítome do sucesso, se via agora preso em um labirinto de memórias e solidão. Aos 45 anos, seu luxuoso apartamento em São Paulo ecoava com a ausência de sua amada esposa, que partirá cedo demais, deixando um espaço que ninguém, nem mesmo o dinheiro, poderia preencher. Ele atravessava os dias cercados por imagens dela nos retratos nas paredes. Cada sorriso congelado era um lembrete da felicidade que se fora. As festas glamorosas a que costumava convidar amigos eram agora um mero desfile de sorrisos forçados e conversas vazias que soavam como um eco distante de sua vida anterior. Foi nesse cenário de dor que Clara, uma jovem de 23 anos com olhos brilhantes e uma energia contagiante, entrou em sua vida. Vinda do interior de São Paulo, Clara era responsável e sonhadora, e logo se tornou a presença acolhedora que Eduardo e seus filhos ansiavam. Seu jeito de lidar com as crianças tinha um efeito mágico, transformando o ambiente cinzento em um lar repleto de risadas e calor. Mas apesar da ternura que emanava, Eduardo não conseguia evitar a sensação de que havia uma linha tênue entre o afeto pelas crianças e a atração que começou a sentir por Clara. Qualquer expressão de carinho dela despertava uma tempestade de sentimentos dentro dele. Em uma dessas noites de gala, enquanto a música dançava ao fundo e as luzes brilhavam como estrelas, Clara foi convidada a dançar por um amigo de Eduardo. Ele a viu sorrir da maneira mais encantadora, deixando seus medos e ansiedades de lado numa dança que a fazia parecer leve como uma pena. O coração de Eduardo disparou. Um calor estranho subiu por seu corpo, e ele se afastou da luz, observando-a nas sombras. O que era apenas um funcionário agora se tornava uma ameaça. A possessividade tomou conta de sua mente e ele sentiu um nó no peito. O ciúme, essa ardente confusão de sentimentos, não era apenas desejo de posse, mas um despertar doloroso que o fez perceber que estava se apaixonando por Clara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas o que começou como um simples ciúme se transformou em um conflito interno ainda mais complexo. Eduardo lutava para lidar com suas próprias inseguranças enquanto Clara tentava se firmar em meio ao luxo que a cercava, sentindo-se muitas vezes como uma intrusa em um mundo que não era seu. Ela tinha um brilho que ia além do dinheiro e da ambição, e talvez isso fosse o que mais atraía Eduardo. Os olhares furtivos e as palavras não ditas criaram um clima pesado entre eles. Clara, percebendo as mudanças no comportamento de Eduardo, sentiu-se confusa, embora uma parte dela soubesse que havia algo especial ali. A tensão pairava como uma nuvem escura, ameaçando desabar a qualquer momento. Em meio a tudo isso, Eduardo se via em um labirinto de sentimentos, questionando se teria coragem de abrir o coração para uma nova chance de amor, ou se a sombra de sua esposa o manteria prisioneiro na solidão. E assim, com o coração repleto de emoções à flor da pele, Eduardo se preparava para confrontar seus próprios fantasmas, ansiando por um momento de decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. O que acontecerá quando Eduardo finalmente percorrer esse tortuoso caminho e se deparar com a possibilidade de um novo amor? Eduardo sentou-se à mesa com o ambiente da festa deixando uma sensação de desconforto em seu peito. As risadas e conversas ao seu redor pareciam ecos distantes, incapazes de dissipar a nuvem de inquietação que o envolvia. No fundo da sala, Clara dançava, seus movimentos leves e fluidos lembrando-lhe a alegria que tanto lhe faltava. Ele assistia à respiração acelerada, enquanto seu coração pulsava com uma mistura de admiração e ciúme. As crianças, entretidas com outros convidados, mal notavam a mudança no semblante do pai. Eduardo não conseguia desviar o olhar de Clara. O impacto que ela causava nele era inegável, e a cada sorriso trocado, sentia um misto de euforia e desespero. Se o amor havia sido uma possibilidade, estaria ele agora à beira de um abismo? Clara, por sua vez, tentava lidar com a instabilidade emocional que estava sentindo. Sabia que Eduardo a observava, mas a tensão que surgia entre eles a deixava sem saber como agir. Ela se esforçava para ser profissional, mas a cada dia que passava, a conexão tornava-se mais intensa e difícil de ignorar. Durante o intervalo da festa foram surpreendidos por um momento a sós na varanda.
O céu estava claro, a lua cheia refletindo nas janelas do prédio. Eduardo, está tudo bem? Você parece diferente. A voz de Clara era suave, mas a preocupação em seu olhar brilhava. Ele hesitou, tendo que escolher suas palavras com cuidado. A verdade era que sua vida estava se transformando, e isso o aterrorizava. Só estou pensando. É difícil, sabe? O tempo passa e eu... Ele parou sabendo que não deveria continuar. Sua vulnerabilidade era aparente, e ele não queria que Clara sentisse peso pelas suas inseguranças. Eu entendo. Às vezes, sinto que não pertenço aqui. Clara sorriu, mas seus olhos refletiam algo mais profundo, uma tristeza escondida. Eduardo se aproximou um pouco mais. Você pertence aqui, Clara. Você traz vida para essa casa. Ao pronunciar essas palavras, sentiu o impacto delas. Essa jovem tinha trazido uma luz que ele pensava ter perdido para sempre. Aquela conversa pareceu criar uma ponte invisível entre eles. O silêncio que se seguiu era pesado, mas carregado de uma tensão palpável. Eduardo queria tocá-la, aliviar a dor que ambos sentiam, mas o medo do que isso significava o fez recuar. Posso dançar com você? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Clara olhou ao redor, nervosa, mas seus olhos logo brilharam com a ideia. Claro, eu adoraria. A resposta dela foi instantânea, como se o convite fosse a libertação que ambos precisavam. Quando começaram a dançar, algo aconteceu. A música envolveu-os, e o mundo lá fora desapareceu. Eduardo sentiu a batida do coração de Clara junto ao dele. O cheiro do perfume dela, suave e acolhedor, envolvia-o em uma redoma. Foi tão rápido, mas ao mesmo tempo tão intenso que parecia que todo o passado se dissipava, dando lugar a uma nova realidade. Mas no fundo, veio a dúvida. E se tudo isso não passasse de ilusão? E se essa dança apenas acifrasse as paredes em torno do seu coração? Embora a conexão fosse inegável, Eduardo se perguntava se o medo de amar novamente o impediria de seguir em frente ou, pior, poderia acabar machucando Clara. Ao final da dança, o olhar deles se cruzou. Havia algo inexplorado ali, algo que clamava para ser descoberto. Eduardo, lutando contra suas emoções, decidiu que precisava de respostas. Mas ele nunca poderia imaginar que havia um segredo que Clara escondia, algo que poderia mudar tudo entre eles. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela tremia, e ele percebeu que o que estava por vir poderia derrubar o que tinham construído até ali. O que será que Clara escondia? Clara respirou fundo, suas mãos ligeiramente trêmulas em busca de um apoio que a mantivesse firme. O que ela estava prestes a revelar não era simples, e a preocupação de Eduardo a envolvia como um abraço apertado. Eduardo, antes de tudo, preciso te dizer que você tem sido uma luz na minha vida. As palavras dela flutuavam na noite, mas não conseguiam dissipar a angústia que ele já sentia. O coração de Eduardo acelerava não apenas pela tensão da dança, mas pela ansiedade que a proximidade de Clara provocava. Ele sabia que algo estava mudando, mas o que seria? Eu não sou só funcionária. Clara hesitou, seu olhar fixo no chão, como se as respostas estivessem ali. Eu venho enfrentando algumas dificuldades. E isso é complicado. A revelação pairou no ar, e Eduardo sentiu uma pontada de preocupação. Dificuldades? Você pode contar comigo. Sabe que pode, não sabe? Clara levantou os olhos, e ele pôde ver a vulnerabilidade nelas. Eu não sou quem você pensa que sou. Minha vida não é fácil, Eduardo. Venho de um lugar muito diferente e as circunstâncias me trouxeram aqui. Ela respirou fundo, antes de continuar. Minha família. Eduardo inclinou-se ligeiramente, totalmente absorvido. O que tem sua família? De onde você vem, Clara? Ela hesitou novamente, como se estivesse pesando cada palavra. Eu sou de uma comunidade, não muito diferente da sua, mas as coisas são diferentes. Meu pai estava envolvido em atividades que não me orgulho, e eu estou fugindo disso. Eu só queria uma nova chance para mim e para minha filha. A revelação do passado sombrio de Clara atingiu Eduardo como um soco no estômago. Sua mente entrou em um turbilhão. Ele se lembrava de como havia perdido a esposa. Como poderia se envolver com alguém que fugia de seus próprios fantasmas? Mas ao mesmo tempo não pôde deixar de sentir uma onda de empatia por ela. Clara estava lutando, como ele. Por que você não me disse isso antes? A frustração tomou conta dele ao perceber que a barreira entre eles era maior do que ele imaginava. Acho que você poderia ter confiado em mim. E você acha que seria fácil para mim? Eu não sabia como você reagiria, se entenderia que eu só estava tentando viver uma vida diferente. Clara baixou a cabeça, a dor estampada no rosto. Eu não quero que você se sinta preso a mim. Vejo como você cuida de suas crianças, e isso me faz querer me afastar. Não quero ser um peso para você. Silêncio.
Eduardo se sentiu dividido. As crianças. Ele sempre colocava os filhos em primeiro lugar, mas Clara era diferente. A conexão entre eles era genuína, intensa. Você não é um peso, Clara. Você, ao pronunciar as palavras, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Você não me conhece completamente. E eu também não conheço você. O que está me dizendo não muda o que sinto. Podemos enfrentar isso juntos. Ela o olhou surpresa. Uma gota de esperança parecia ferver em seu peito, mas a dúvida ainda fazia sombra. Eu quero acreditar nisso, Eduardo. Mas você vai se recuperar de tudo isso? Amar alguém que vem de uma situação complicada pode ser difícil. A noite parecia aos poucos cobrar seu preço, com a música agora se tornando um eco distante. Eduardo segurou a mão de Clara, como se pudesse transmitir a certeza que ele não tinha certeza de agora. Eu não vou deixar que o medo me impeça de viver. Se você está disposta a me dar uma chance, eu também estou. E nesse momento algo mudou. Clara deu um passo à frente, e o espaço entre eles parecia minúsculo. Mas antes que pudessem se mover mais, uma rachadura na atmosfera surgiu. Alguém interrompeu-os abruptamente. Era a mãe de Eduardo, com o olhar repleto de questionamentos. Eduardo, precisamos conversar. É importante. Naquele instante, tudo pareceu fraquejar. A emoção do momento se desfez e o peso da verdade voltou. Eduardo se virou. Um novo desafio se aproximava. Havia mais segredos a serem desvendados, e a tensão no ar prometia que os próximos passos de cada um seriam decisivos. O que mais estava oculto? Ele precisava descobrir antes que tudo desmoronasse. Eduardo sentiu seu mundo desabar ao ouvir a voz da mãe. Ela sempre tinha um jeito de tirar o foco dele, acabando com os momentos que mais importavam. Ele se virou para Clara, que recuara, seu brilho agora parecendo opaco, como uma estrela que se apagava à luz de um farol. A mão dela escorregou da dele, e ele viu uma expressão de incerteza surgir em seu rosto. Só um segundo, mãe. O que está acontecendo? Eduardo respondeu, tentando manter a calma. A música ao fundo havia se tornado um mero zumbido, mas ele não conseguia se desvincular do peso daquela situação. Precisamos ir para casa, Eduardo. É sobre o seu pai. Ele não está bem. A voz da mãe estava embargada, e Eduardo sentiu uma onda de desespero dentro dele. Todos os seus problemas pareciam insignificantes em face da saúde do pai. Agora, não posso simplesmente. Eduardo olhou para Clara, mas a mulher que ele queria apoiar estava se distanciando. Clara, por favor, me dê um minuto. O olhar dela era um misto de preocupação e dor, como se ela estivesse lutando entre sua própria vulnerabilidade e o desejo de ser forte. Eu entendo, cuide do que você precisa. Eu vou ficar bem. Com isso, ela deu um passo para trás e se afastou lentamente, deixando uma ferida aberta em Eduardo, e uma certeza de que não poderia deixar que aquele momento escapasse. A gente se fala depois, tá? Ele tentou, mas Clara já estava se perdendo na multidão. O coração dele se apertou ao ver a conexão que eles tinham tão preciosa ameaçada pela incerteza. Eduardo. A mãe o puxou pela mão, interrompendo seus pensamentos. Vamos logo. Ele deu um último olhar a Clara, que agora estava distante, uma silhueta em meio ao público. Como podia deixar tudo isso para trás? Fechou a mão, sentindo a pressão de suas emoções. Do caminho para casa, as palavras da mãe mergulhavam dentro dele. Você sabe que seu pai não é bem como antes, não é? Ele estava falando de você. O que você vai fazer com essa mulher? Eduardo segurou a respiração. Havia uma carga de insatisfação nas palavras dela. Era como se ele tivesse que se decidir entre duas vidas, a do filho preocupado e a do homem apaixonado que estava começando a descobrir. Mãe, Clara é diferente. Minha vida com ela pode ser boa. Eu talvez a ame. Amar alguém não é suficiente, Eduardo. Você precisa pensar nos seus filhos. Você pode se machucar, e eles também. O tom dela era de aviso, uma sombra de preocupação que ele não queria ignorar, mas que também não queria que o paralisasse. As palavras reverberavam na mente de Eduardo enquanto ele lutava contra a tempestade de sentimentos que o rodeava. A verdade era que Clara trazia um novo sabor à vida dele, uma sensação de renovação que era difícil de ignorar. Chegando em casa, Eduardo se deparou com a sala escura e silenciosa, uma solitude que parecia pesá-lo. As crianças já estavam dormindo, mas uma brasa acesa de determinação queimava dentro dele. Antes que conseguir fazer qualquer coisa, ele sentou, descansando a cabeça nas mãos. O que ele deveria fazer agora? Ir atrás de Clara e enfrentar o que quer que viesse? Ou cuidar do pai e manter tudo como estava, mesmo que isso significasse abandonar um futuro desconhecido, mas potencialmente maravilhoso? A noite avançava, e Eduardo sabia que tinha que agir.
Enquanto pensava nisso, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Clara. Eduardo, espero que você esteja bem. Estou aqui se você precisar conversar. E ali, naquela mensagem simples, estava a esperança que ele tanto buscava. A escolha estava diante dele, clara como o sol que nascia. O que ele diria? Teria coragem de enfrentar a verdade e lutar por Clara? O coração palpitava, e a vida que ele conhecia parecia prestes a mudar mais uma vez. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Cada vez que olhava para o celular, o coração acelerava ao imaginar o que poderia dizer para Clara. O lampejo de esperança que a mensagem dela trouxe se misturava a uma tempestade de inseguranças. Ele não conseguia parar de pensar em como Clara o fez sentir. A conexão era palpável, mas a ameaça do passado e a responsabilidade que carregava eram como sombras que não o deixavam em paz. E se ela não quiser mais me esperar? E se tudo isso for uma ilusão? Pensou, atormentado. Ainda em meio a esses pensamentos, decidiu que precisava conhecer a verdade. Levantou-se e foi até o quarto das crianças. Olhou para os rostos serenos, os pequenos lábios entreabertos em sonhos inocentes. Lembrar-se deles fez seu coração apertar. Ele não poderia falhar. Telas de sua infância, momentos felizes com os filhos e a imagem do pai doente, tudo isso ecoava em sua mente. Ele voltou para o sofá e em um impulso começou a digitar uma resposta para Clara. Oi, Clara. Eu estou bem, mas meio perdido agora. Posso te ligar? A mensagem foi rápida, mas cada letra parecia um passo a mais rumo ao que ele temia e desejava ao mesmo tempo. Com as mãos tremendo, ele enviou. O relógio parecia andar mais devagar enquanto esperava pela resposta. Quando o celular vibrou novamente, ele se inclinou para frente esperançoso. Claro, estou aqui. Te escuto. Cada sílaba que ela escreveu era um sopro de conforto, uma possibilidade que o envolvia. Eduardo respirou fundo, ligou o celular e quando ouviu a voz dela do outro lado, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Clara tão presente mesmo à distância. Oi, Clara, que bom falar com você. Oi, Eduardo. O que aconteceu? Você parece diferente. A preocupação na voz dela era evidente. Aquela mesma preocupação que o fez sentir-se amado, mas também vulnerável. Minha mãe me interrompeu na festa, foi uma confusão. E meu pai está mal, disse ele, a tristeza refletindo em cada palavra. Eu não consigo pensar direito sobre nada agora. Eu entendo. É difícil lidar com isso. Se precisar de um tempo, eu entendo. A sinceridade nas palavras dela o tocava profundamente. Ele sabia que Clara merecia mais do que dúvidas, mas decidir o que fazer a seguir era complexo. Clara, você me faz sentir que posso enfrentar tudo isso. Eu só não sei se posso me permitir ainda, sabe? Tem tanto em jogo, Eduardo. Eu não estou aqui para pressioná-lo. Quero que você faça o que realmente precisa fazer, mas não me deixe de fora. Eu quero estar com você, não importa a situação. A sinceridade da resposta dela fez seu coração pulsar novamente. A cada palavra parecia que Clara o envolvia numa camada de calor e compreensão. Eduardo sentiu uma onda de emoção crescer dentro dele, mas também surgia uma nova consciência. Essa nova vida que ele queria poderia curar feridas antigas, mas também poderia trazer novos desafios. Ele precisava ser honesto consigo mesmo e com ela. Mãe está preocupada com os filhos, Clara, e tem o meu pai. Eu fico me perguntando se isso é justo contigo. Eduardo, você não precisa ser perfeito para ser amado. Eu estou aqui. Diga o que você precisa. Ele respirou fundo, sentindo a força das palavras de Clara. O que ele precisava era de coragem, de uma escolha que poderia finalmente colocá-lo no caminho certo. Eu quero tentar, Clara. Realmente quero. Mas antes que ele pudesse continuar, o toque do telefone novamente interrompeu o impulso do momento. Era sua mãe. O coração de Eduardo disparou. Aquela ligação poderia mudar tudo novamente. Eduardo, é urgente. Você precisa vir rápido. A voz dela estava mais uma vez carregada de emoção, e no fundo, ele soube que algo estava prestes a mudar mais uma vez em sua vida. Com um nó na garganta, ele olhou para o celular. No fundo da mensagem de Clara, a esperança estava lá, mas agora uma sombra desconhecida se aproximava mais rápido do que ele poderia imaginar. O que vinha a seguir poderia ser a mancha decisiva em seu novo começo ou a conclusão de um ciclo doloroso. Eduardo desligou o telefone com a mão trêmula. A urgência da voz de sua mãe reverberava dentro dele. O que poderia ser tão urgente? Com o coração na boca, ele olhou para as crianças, ainda adormecidas. Uma sensação de impotência o invadiu. Sentia que a vida havia se tornado um emaranhado de responsabilidades e incertezas. Ele respirou fundo e pegou as chaves na mesa. A ideia de deixar Clara esperando o deixava inquieto,
Mas naquele momento, a necessidade de estar com sua família se sobrepunha a tudo. O caminho até a casa da mãe parecia interminável. Cada carro que passava, cada semáforo que atrasava sua chegada, parecia um peso a mais no seu peito. Quando finalmente chegou, a casa estava envolta em uma tensão palpável. A mãe o aguardava à porta, os olhos marejados. Eduardo, entra. Seu pai, ele não está bem. As palavras saíram da boca dela como um sussurro, mas soaram como um grito na mente de Eduardo. Ele cruzou o corredor apressado e entrou no quarto onde seu pai estava. O homem que antes era forte agora parecia tão vulnerável, deitado na cama, com os olhos fixos no teto. Um semblante que misturava dor e fragilidade. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. O coração disparou. Agora, ele se via mais perdido do que antes. Pai, ele disse, tentando manter a voz firme, mas falhando. Como você está? Eduardo, seu pai começou, mas o tom cansado da voz fez a fraqueza evidente. Eu estou tentando lutar. Sentar-se ao lado dele foi um ato simples, mas doloroso. Eduardo pegou a mão do pai, deixando que a conexão entre eles dissesse tudo o que palavras não podiam expressar. Preocupações e arrependimentos começaram a inundar sua mente quando lembrou de tudo que havia deixado de lado, em prol da rotina e trabalho. E se essa fosse a última conversa que tiveram? Um desespero silencioso o consumia. Ele não tinha certeza do que fazer, mas precisava ser forte. Para ele, para as crianças e para sua mãe. Vamos resolver isso, pai. Eu vou cuidar de tudo, prometeu, mas logo se lembrou de Clara. A vontade de se abrir para ela e partilhar seus medos era forte. Ele sentiu que seria mais justo, mas o peso de sua realidade se tornava cada vez mais frágil. A conversa entre pai e filho fluiu como um rio, expressando medos e esperanças. Eduardo contou sobre as crianças, sobre os sonhos que ainda tinha, sobre Claro, sua ligação com Clara. Ouvi-los juntos como uma lembrança que desejava se tornar concreta. Eduardo, você é forte. E seu coração é bom. Não deixe que dúvidas te mantenham preso na sombra, seu pai disse, com a voz embargada, mas firme. Seja corajoso. Vá até ela. Essas palavras ecoaram na mente de Eduardo. O peso que ele sentia parecia um pouco mais leve, mas ainda assim, um dilema o consumia. Deveria deixar sua família para retomar a conversa que começou com Clara? O que era mais importante agora? Os sentimentos que brotavam em seu coração ou as obrigações que se acumulavam à sua volta? O silêncio na sala era profundo, quase ensurdecedor. Era ali que ele se sentia dividido. O amor e a família, o conforto e o medo. Com um impulso, finalmente tomou coragem e decidiu que precisava agir. Precisava de respostas, e Clara representava mais do que um mero refúgio. Era uma nova chance. Eu vou buscá-la, ele murmurou para si mesmo, levando uma mão ao celular, mas a hesitação retornou. Seria possível seguir em frente mesmo diante de tanta coisa? Eduardo percebeu que a escolha que tomaria o levaria a um novo lugar tanto emocionalmente quanto na vida real. A vida costumava ser tão simples. Agora cada passo parecia uma montanha para escalar. Eduardo sabia que precisava fazer essa escolha, mas o que viria a seguir poderia ser a maior mudança que ele já enfrentou. Ainda há tempo, pensou ele. O que você escolhe, Eduardo? Essa pergunta ecoava enquanto ele olhava fixamente para o celular, esperando o momento certo para agir. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, mas o futuro dependia da decisão que ele tomaria agora. Eduardo olhou novamente para o celular, a tela brilhando intensamente na penumbra do quarto. Aquela luz parecia uma ponte para um mundo que ele desejava explorar, um mundo onde suas escolhas o levariam a uma nova vida. Contudo, a realidade de seu pai doente e a vulnerabilidade da sua mãe permaneciam enraizadas em sua mente. Ele respirou fundo, tentando afastar a ansiedade. As palavras de seu pai ainda ecoavam. Seja corajoso. Era isso que Eduardo precisava ser, não apenas por ele, mas também pela família que o cercava. Os olhares esperançosos das crianças, suas risadas inocentes, tudo o que ele queria era que tivessem um futuro mais leve. E se Clara pudesse ser parte disso? Precisamos conversar, ele disse a si mesmo, como se ao verbalizar, o peso da decisão poderia se tornar mais leve. Deslizou o dedo pela tela, encontrando o contato de Clara. O coração acelerou ao imaginar o que aconteceria se ela aceitasse ouvir suas incertezas. Sobretudo, o que ele teria que enfrentar em sua própria vida. No entanto, um pensamento amargo interrompeu sua resolução. E se Clara não entendesse? E se ela visse sua vida como um fardo, com todos os problemas que o cercavam? A insegurança se aprofundou como uma sombra, tentando impedi-lo de avançar. Ele decidiu primeiro enfrentar a dor. Levantou-se da cadeira ao lado da cama do pai. Mãe, disse ele, virando-se para ela que estava encostada na porta observando.
Seus olhos estavam cheios de preocupação, mas também de amor. Eu vou fazer uma ligação. Eduardo, você está certo? Com tudo isso que está acontecendo, a preocupação se estampava em seu rosto. Eu sei, mas eu preciso tentar. Para mim e para nós, disse ele, segurando firme a mão de seu pai. Um aperto de compreensão e apoio eram suficientes para que ele se sentisse fortalecido. Com um último olhar para o homem que sempre o inspirou, Eduardo pegou o celular e se afastou. Ele se acomodou no sofá da sala, longe dos olhares vigilantes da mãe, e pressionou o botão para discar. O toque do telefone parecia ecoar em seu peito. Cada segundo que passava parecia eternidade, e ele se perdeu em pensamentos sobre o que Clara poderia sentir ao responder. Alô? A voz dela, suave e familiar, o fez sorrir instantaneamente. Clara, sou eu, começou Eduardo, a voz mais trêmula do que gostaria. Eu preciso falar com você. Eduardo? O que aconteceu? A preocupação que tingiu suas palavras o fez sentir-se leve e mesmo tão distante, ela pareceu próxima. Está tudo bem? Não, não está bem. Meu pai não está bem, e eu estou aqui, mas eu não consigo parar de pensar em você. Ele soltou a frase com um fôlego, sentindo um misto de alívio e medo. Pode contar comigo, você sabe disso. Eduardo percebeu que estava falando com uma pessoa que compreendia suas fragilidades. Inacreditavelmente, isso fazia sentir mais forte. A troca de sentimentos foi a conexão que há muito tempo ele não experimentava. Mas na mesma intensidade que a esperança crescia, os medos também voltavam. À medida que a conversa avançava, Eduardo começou a se abrir. Falar sobre o pai, sobre a família, sobre como a preocupação o havia consumido. Clara o escutava com atenção, e cada silêncio dela era como um abraço que aquecia seu coração. O que poderia acontecer entre eles quando essa tempestade passasse? Eduardo sentia um ímpeto de esperança. Quando as coisas se acalmarem, eu prometo que farei valer a pena. Não quero que nada nos impeça, confessou ele, mesmo sem saber o que estava realmente prometendo. Estou aqui para você, Clara respondeu gentilmente, mas uma hesitação no tom dela o fez perceber que nem tudo estava tão claro assim. Eduardo, ela hesitou, e a maneira como disse seu nome fez seu coração disparar. Você não está sozinho na sua luta, mas você precisa decidir o que realmente quer para a sua vida. O silêncio se estendeu entre eles e Eduardo sentiu o peso de suas palavras. Ele respondeu, preparado para tudo, mas ainda sem saber o que viria a seguir. E se eu quisesse você? Clara, e se eu quisesse você ao meu lado? Mesmo agora? As palavras ficaram no ar, e Eduardo percebeu que havia aberto uma porta que talvez não conseguisse fechar. Sua habilidade em lidar com o que vinha a seguir agora dependia de como Clara reagiria à sua honestidade. Os sentimentos começaram a fluir, entrelaçando-se em algo novo. O que exatamente havia começado naquele dia fatídico? O futuro se apresentava incerto, mas a esperança estava ali, pulsando fortemente em seu coração. Quando ele se preparava para ouvir a resposta dela, um barulho vindo do quarto de seu pai interrompeu o momento. O que estaria acontecendo agora? A vida parecia estar girando em uma velocidade que ele mal conseguia acompanhar, e Eduardo sabia que a próxima decisão o levaria a um lugar diferente, que poderia transformar tudo. Eduardo interrompeu sua respiração ao ouvir o som de algo quebrando no quarto de seu pai. A tensão em seu peito aumentou e, como um instinto, ele saltou do sofá, deixando Clara em suspenso do outro lado da linha. Eu preciso ir, ele murmurou, antes de desligar e correr para o quarto. Ao abrir a porta, a cena o deixou paralisado por um instante. Seu pai, aparentemente desorientado, havia derrubado um vaso na mesa de cabeceira. A água e as flores murchas se espalhavam pelo chão, enquanto a expressão de pânico em seu rosto fez o coração de Eduardo disparar. Ele correu até ele, ajudando-o a se acomodar na cama. Pai, o que aconteceu? Eduardo perguntou, tentando manter a calma, mas a preocupação transpareceu em sua voz. Só um momento de confusão, respondeu o pai com dificuldade, seus olhos buscando a segurança familiar de seu filho. Desculpe. Não queria causar. Não precisa se desculpar. Eu estou aqui, Eduardo disse, segurando a mão do pai. Essa conexão, esse toque, era tudo o que ele precisava naquele momento. A batalha interna de seu pai o deixava angustiado. Era duro ver um homem tão forte agora tão vulnerável. A mãe de Eduardo entrou às pressas e logo se agachou ao lado do pai, que agora estava respirando com mais dificuldade. Como você se sente? Perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Melhor, só um susto, tentou acalmar Eduardo, mas a tensão não desapareceu. Ele queria gritar, mas as palavras não vinham.
Era desesperador ver o homem que havia sido seu herói viver esse pesadelo dia após dia. Enquanto a conversa silenciosa acontecia, Eduardo sentiu seu celular vibrar em seu bolso. Era uma mensagem de Clara. Está tudo bem? Estou aqui se você precisar. Afunziu um sorriso amarelo. Como ela poderia entender? O que estava acontecendo em sua vida era um labirinto, e ele não tinha certeza se queria que Clara fosse parte disso. Ele olhou para o pai e a mãe, cujos rostos mostravam a intensidade e a preocupação do momento. Eu só preciso de 1 minuto, disse Eduardo, levantando-se e saindo do quarto. Ele não sabia se era a decisão certa, mas também não sabia se poderia ignorar os sentimentos que Clara provocava nele. No corredor, ele passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. Clara estava se tornando um refúgio em meio ao caos familiar, mas ao mesmo tempo ele temia criar uma barreira entre eles. O que se passaria com os dois se a tempestade em sua vida não acalmasse? Ele respirou fundo e começou a digitar uma resposta. Desculpa, houve um pequeno problema. Estou aqui com meu pai. Vou precisar de um tempo. Você entende? Assim que pressionou enviar, uma onda de arrependimento passou por ele. Não queria afastá-la, mas a dor em seu coração parecia ser maior que qualquer conexão que pudesse ter com Clara. Determinado a enfrentar a realidade, Eduardo voltou para o quarto. O ar estava pesado, carregado de emoções. O pai olhou para ele, e Eduardo soube que precisava de coragem maior do que nunca. Pai, você é forte, e vamos superar isso juntos, ele disse com firmeza. O peso da responsabilidade estava começando a assentar em seus ombros. Ele precisava ser o pilar para sua família, mas ao mesmo tempo, não queria abrir mão da sua vida. Quantas vezes a vida exigiu tanto dele? Sentia-se preso entre o amor pela família e o desejo por sua própria felicidade. A resposta de Clara ressoou em sua mente. O que ela diria se soubesse que suas batalhas pessoais ameaçavam desviá-lo do caminho? Quando tomou coragem para falar novamente, a porta do quarto se abriu de repente. Era sua mãe. Eduardo, você precisa de um tempo para você. Não esqueça de cuidar de suas próprias emoções, do que você realmente quer. As palavras dela o atingiram como um raio. Ele parou confuso, pois até então não havia se permitido pensar em si mesmo. Com o coração batendo acelerado, Eduardo sabia que uma escolha se aproximava, uma escolha entre sua família que amava e os sentimentos que poderiam florescer ao lado de Clara. O que ele realmente queria para seu futuro? O que ele estava disposto a sacrificar? E com isso na cabeça, ele sentiu o peso do mundo em suas costas e mesmo assim um fio de esperança começava a surgir. Mas a batalha interna estava longe de terminar. O que lhe reservava o destino daquela noite? Eduardo observou os rostos de seus pais. A expressão de preocupação que antes dominava a cena agora deixava espaço para uma fragilidade palpável. O olhar de sua mãe, uma mistura de amor e exaustão, fez sua alma doer. Ele sentiu-se pequeno diante das profundezas dos sentimentos que exigiam tanto dele. Desculpe por ter assustado vocês, disse o pai, tentando juntar as peças da conversa, mesmo que com dificuldades. Às vezes, sinto que o mundo está girando rápido demais para mim. A voz dele era um sussurro de dor e confusão. Estamos aqui, pai, Eduardo afirmou. Nós vamos passar por isso juntos. Você não está sozinho. Mas a sensação de que cada palavra soava um pouco vazia o consumia. E se um dia a força deixasse de existir? E se as promessas de apoio não fossem suficientes? Ele precisava pensar. Claramente a situação estava piorando, e o equilíbrio entre o que sentia pela família e a vida que ainda queria longe deles parecia cada vez mais difícil de manter. Ele se lembrou de Clara novamente, e o calor que a presença dela trazia para sua vida. Será que ele estava sendo injusto com a própria felicidade? A mãe de Eduardo parecia ler seus pensamentos. Às vezes você também precisa ser um pouco egoísta, sabia? Não é errado querer ser feliz. As palavras dela ecoaram mais uma vez em sua mente, acendendo uma centelha de esperança que se misturava a um sentimento de culpa. Eduardo tomou coragem e abriu o coração. Estou com medo, mãe. E se tudo isso não melhorar? E se eu tiver que pedir ajuda, e isso significar que eu esteja falhando? Ela se aproximou e segurou sua mão forte. Pedir ajuda não é fracasso, filho. É um ato de coragem. Suportar tudo isso sozinho não vai te levar a lugar nenhum. A sinceridade em sua voz iluminou parte da escuridão que envolvia seu próprio coração. Ele respirou fundo, tentando preencher a lacuna entre os seus sentimentos conflitantes. Olhando nos olhos dela, viu o reflexo de suas lutas, o mesmo brilho de amor que o nutria enquanto ele crescia.
Mas em seus pensamentos estava Clara, sua luz nas trevas, o alicerce da esperança que ele tanto precisava ter. Decidir ajudá-la tinha se tornado uma armadilha emocional. Ele não queria que seu pai fosse apenas uma sombra de quem já fora. Precisava ser um filho presente, um amigo leal e, ao mesmo tempo, não queria abrir mão de si mesmo nesse processo. As expectativas, os medos e os desejos se misturavam em sua cabeça como uma tempestade. Eu quero tentar, Eduardo finalmente disse, com a voz um pouco mais firme. Mas não sei como. Ele se sentiu vulnerável, exposto, mas algo dentro dele começou a acreditar que talvez não fosse tão mal assim admitir a fragilidade. Nesse instante, o celular de Eduardo vibrou novamente. Ele hesitou, mas a curiosidade venceu. Ao olhar a tela, seu coração disparou. Era Clara, mas a mensagem que ela enviou fez sua respiração travar. Você está em casa? Preciso te ver. É urgente. A súbita mágoa misturada com a expectativa deixou Eduardo em um estado de nervos à flor da pele. O que Clara poderia precisar dele com tanta urgência? Ele virou-se para os pais e, sentindo que deveria ser honesto, decidiu contar. A vida, ele sabia, não poderia ser construída em meias verdades. Eu preciso sair um momento. Clara precisa de mim. A voz dele era um sussurro, mas estava decidida. A mãe analisou seu rosto com atenção. Compreendo. Mas lembre-se de cuidar do seu coração também, ok? Eduardo acenou, o peso da responsabilidade começando a se aliviar. Ele estava prestes a seguir sozinho neste novo caminho, mas o misto de esperança e dúvida que lhe preenchia mostrava que ele ainda tinha muito a descobrir sobre si mesmo. Ele estava prestes a cruzar a porta quando uma ideia atravessou sua mente. E se tudo que ele achava que sabia sobre Clara estivesse errado? E se essa urgência revelasse algo muito maior do que ele poderia imaginar? Eduardo hesitou por um segundo, então se virou, determinado a desvendar isso. Sabia que a vida estava prestes a se transformar novamente e ele precisava estar preparado para enfrentar isso de frente. Caminhou em direção à porta com o coração acelerado, pronto para descobrir o que a nova mensagem de Clara significava. Eduardo abriu a porta e deixou o mundo familiar para trás. A intensidade do momento o envolveu enquanto ele caminhava pelas ruas. As luzes da cidade piscando como estrelas em um céu carregado de incertezas e possibilidades. Imediatamente, ao chegar ao apartamento de Clara, o perfume doce e acolhedor dela o envolveu. Ele bateu na porta, e a ansiedade em seu peito parecia pulsar no ritmo de seu coração. Assim que ela apareceu, seus olhos transmitiam uma mistura de alívio e pressentimento. Eduardo! Clara exclamou, a voz trêmula deixando claro que a gravidade da situação a afetava. Desculpe pela pressa, mas é sobre minha filha. Ela precisa de mim. Eduardo prendeu a respiração, a preocupação se instalando em seu coração. O que aconteceu? Está tudo bem com ela? O temor em sua voz era real. A intensidade da conexão que compartilhavam agora se transformava em uma rede de inseguranças. Ele não sabia até onde conseguiria ir nessa situação. Ela está com o pai. E eu preciso tomá-la de volta. Não quero que ela cresça nesse ambiente, Eduardo. É complicado, mas se algo não mudar nós corremos muito risco, Clara explicou, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Eduardo sentiu um impulso de abraçá-la, oferecer conforto e proteção. Mas havia o medo de que tudo isso não fosse suficiente. Eu quero te ajudar, Clara. Mas eu não sei como isso pode afetar nossa situação, disse ele, tentando equilibrar a realidade de sua própria vida com os desafios dela. Era um momento crítico, uma interseção de dois mundos tão distintos. Clara olhou profundamente em seus olhos. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar ao meu lado. As palavras dela eram um pedido sincero, e Eduardo percebeu que essa era a escolha que precisava fazer. Ela não estava pedindo por tudo, apenas por um parceiro que se importasse. E naquele instante, ele sentiu-se mais um homem do que um pai. Se é isso que você quer, eu estarei ao seu lado. Vamos lutar por sua filha juntos. A determinação queimava com força dentro dele. Ele sabia que a vida era complexa, cheia de incertezas, mas aquela conexão com Clara fazia ele querer lutar. Conversaram longamente, traçando um plano para o futuro. Eles decidiriam o que fazer em relação ao pai de Clara, como enfrentar seus passados e, ao mesmo tempo, construir um futuro que fizesse sentido. Eduardo estava decidido. Sendo um pai não significava somente proteger seus filhos, mas também dar a si mesmo a possibilidade de amar novamente. O dia amanheceu enquanto eles conversavam, e a luz do sol invadiu o apartamento, iluminando o novo caminho que surgia à sua frente. Eduardo sabia que teria que enfrentar as dificuldades em sua vida, mas também entendia que com Clara ao seu lado tudo seria mais fácil. Aquilo não era uma fuga, era um ressurgir.
Os sussurros de seus medos estavam finalmente sendo confrontados. Ele decidiu que, independentemente das complexidades que viriam, escolheria Clara e seus filhos. Ele não seria apenas um espectador em sua vida. Ele lutaria por eles com garra. Eduardo olhou nos olhos de Clara e, com um meio sorriso que une seu passado ao futuro, disse: "Vamos juntos então. Um passo de cada vez." E assim, cercados por uma nova esperança, eles saíram da porta, prontos para enfrentar o que fosse preciso, determinada a não repetir os erros do passado, mas a construir um amanhã forte e vibrante. Eduardo sentiu um alívio lhe lavar. A vida ainda seria desafiadora, mas agora existia uma luz à frente e ele sabia que poderia enfrentá-la. Dessa vez, não estaria sozinho. Esta história está chegando ao fim, mas lembre-se, este é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam sentir tudo isso. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer parte dessa comunidade que faz a diferença.